5h58, começamos o Mais Pecuária falando sobre a origem da raça Canchim, raça bovina que tem aptidão para produzir carne. Indicada para o cruzamento industrial, os touros cobrem muito bem a campo, a vacada, além de viabilizar a obtenção de carne de melhor qualidade nas condições brasileiras. Veja na reportagem. O Canchim é um produto brasileiro, uma raça desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos. A unidade tem projetos de pesquisas desde a década de 40, com a proposta de ter uma raça rústica adaptada, mas que consiga agregar em ganho de peso no cruzamento industrial. O produto final é um touro para cobrir a vacada a campo. A rusticidade engloba a questão da resistência a endo- e ectoparasitas. A raça é fruto do cruzamento do charolês com o zebu. O primeiro animal com essa composição do Canchim nasceu em 1953 e desde então a raça vem sendo trabalhada, multiplicada e selecionada sempre com esse objetivo, de ter uma raça rústica que consiga agregar, que consiga trabalhar a campo em qualquer condição do país. A gente sabe, é um país grande com diversas realidades e a raça precisa ser rústica para aguentar isso, para poder trabalhar com eficiência, para emprenhar a vacada bem e também agregando em quantidade de carne produzida, agregando em qualidade e quantidade de carne no produto do cruzamento. Com a pecuária em expansão, o criador tem buscado alternativas, diversificando o rebanho. A raça Canchim é adaptada e tem demonstrado resultados positivos no campo. O criador quer ganhar mais dinheiro e a pecuária entendeu que o cruzamento industrial é uma ferramenta para isso. E como eu disse, o Canchim tem pontos que o respaldam muito bem como opção para isso acontecer, em função de ter sido desenvolvido pela Embrapa, de ser aprimorado, ter sido desenvolvido no Brasil pela Embrapa e de ter um trabalho muito sério e muito consistente em termos de melhoramento e evolução. A gente observa que os criadores que fazem o uso, que optam pelo touro Canchim, eles dificilmente deixam de usá-lo. Então, é um produto que se sustenta. Essa é uma grande qualidade da raça. 6h mais 1 minuto no horário de Brasília. Começamos agora o nosso giro de informações do tempo. A maior parte da Bahia passa por um período de tempo seco. Na faixa leste, já são mais de 30 dias sem a chamada chuva agrícola, aquela suficiente para os trabalhos de campo nas lavouras. Enquanto isso, na região central do país, a chuva tem ocorrido de maneira abrangente, como a gente tem visto desde ontem, principalmente. Vamos saber da Maria Clara se é comum nessa época do ano essa condição de pouca chuva no leste baiano. Olá, Maria Clara, boa noite. Oi, boa noite, Zaidan. Boa noite também a todos que nos assistem. Olha, realmente, Zaidan, nesta época do ano é bem comum faltar chuva, ter pouca chuva em áreas da faixa leste do nordeste do Brasil. Toda a faixa litorânea do estado da Bahia, grande parte aí da faixa que vai desde Sergipe até o Rio Grande do Norte, são áreas que não recebem uma chuva expressiva nesta época do ano. Isto porque nós temos outras forçantes no tempo que acabam favorecendo a chuva em outras áreas do Brasil, especialmente aí, em se falando de Nordeste, na faixa que vai desde o Ceará até o Maranhão, são áreas de instabilidade associadas à zona de convergência intertropical, que trazem uma condição melhor para a chuva nesta época do ano. É um sistema que deve atuar aí até pelo menos o finalzinho do mês de março, então mantendo aí a chuva mais ao norte da região, enquanto que em áreas do sudeste do Brasil, nós temos uma condição também típica desta época do ano, que são as chegadas das frentes frias. Os sistemas frontais avançam do sul para o sudeste do Brasil. Agora não temos um bloqueio atmosférico, então os sistemas conseguem avançar livremente aí pelo sul do Brasil, trazendo essa condição de corredor de umidade. Ou seja, o sistema chega até o sudeste e canaliza um corredor de umidade desde o norte do Brasil até o sudeste do país, favorecendo aí a chuva frequente, a chuva até volumosa algumas vezes, e é uma chuva que ajuda a manter aí os índices de água no solo bastante elevados, por vezes até causando alguns transtornos, mas de uma maneira geral favorecendo aí os produtores da região central do Brasil. Zaidan. Legal.
Maria Clara, estamos praticamente fechando o mês de fevereiro, amanhã é o último dia, mês de março, mês em que há a transição até do verão para o outono. Como é que fica a previsão nos próximos dias? Olha, Zaidan, agora a gente termina o mês de fevereiro com muita chuva em grande parte da região central do Brasil, porque tivemos essa condição de eventos extremos aqui com as chegadas das frentes frias e ainda devemos ter alguma chuva prevista aí pelo menos pelos próximos 5 dias. Então, a primeira semana do mês de março é uma semana marcada por muita instabilidades ainda, principalmente na região central do Brasil. Olha aqui, Zaidan, de 28 até 4 do mês de março ainda deve chover em grande parte do país. Do sudeste até o norte do Brasil, são esperados de 50 a 70 milímetros acumulados, então ainda é uma chuva significativa, mesmo que não tenhamos mais a frente fria atuando aqui na região. A primeira semana do mês de março será marcada ainda por muita chuva, enquanto que na metade sul do país quase não deve chover neste período por causa de uma massa de ar mais seco. Agora, no segundo período, Zaidan, o período que vai de 5 até 9 do mês de março, as instabilidades começam a retornar aqui para a região sul do Brasil, risco para temporais no estado gaúcho, acumulados de até 30 milímetros. E a chuva perde intensidade na região central, mas ainda tem muitas nuvens carregadas, ainda pode chover de maneira significativa. Então, esta segunda semana do mês de março ainda tem condições para bons índices de água no solo nas áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste do Brasil. E aí, no terceiro mapa, que nós temos aqui de 10 a 14 do mês de março, a chuva ganha intensidade novamente aqui no sudeste, parte também do centro-oeste, continua chovendo na região sul, mas com acumulados menores. E a partir deste período, Zaidan, a partir da segunda quinzena do mês de março, é que a chuva começa a perder intensidade na região central do Brasil, porque aí já é climatologicamente falando. Nós estamos entrando numa estação de tempo mais seco, que vamos se aproximando do inverno, que é uma estação mais seca, então a chuva começa a perder intensidade na região do Brasil Central. Deve chover ainda de uma maneira bastante significativa até o dia 15, 16. Depois disso, a chuva vai perdendo intensidade e aí o finalzinho do mês de março segue com menores volumes acumulados. Zaidan? Legal. Obrigado, Maria Clara. Maria Clara volta daqui a pouco com mais informações do tempo. Agora, informações de mercado, são 6 horas e 5 minutos no horário de Brasília, depois de 2 dias de fechamento praticamente estável. Vamos saber como ficou hoje a cotação do dólar. Sara, que está em São Paulo, vai trazer essas informações para a gente. Boa noite, Sara. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar hoje terminando a quarta-feira com uma queda frente ao real. A queda de 0,39% puxa a moeda norte-americana para o patamar dos R$ 3,73. R$ 3,73 é o fechamento do dólar comercial nesta quarta-feira. Dólar, portanto, em queda, como você falou, foram 2 dias aí fechando muito próximo da estabilidade. Hoje, então, o cenário é de desvalorização para a moeda norte-americana frente ao nosso real. O economista da Tendências Consultoria, o Silvio Campos Neto, que já esteve inclusive aqui nos nossos estúdios, ele falou para a agência Reuters que nesse momento não há um direcionamento muito claro no mercado e que o mercado tem tido alguns dias de instabilidade com relação a algumas incertezas ainda, claro, em relação à reforma da Previdência. O mercado segue acompanhando aí todos os desdobramentos, cada novo passo, cada novidade, o mercado está de olho e faz as suas próprias avaliações. Mas, de fato, o texto, o que se refere à reforma da Previdência ou à nova Previdência, só deverá acontecer algum avanço realmente depois do Carnaval. Então, o mercado fica aí nessa expectativa, nessa semana de pré-carnaval, pelo que vem por aí. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais sobre a questão da reforma da Previdência ou da nova Previdência, Zaidan. Mas hoje o cenário é de queda para o dólar. Aqui no Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados referentes ao desemprego no Brasil, com um crescimento de 12%, são 12 milhões e 700 mil de desempregados no Brasil nesse momento. Enquanto isso, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, segue falando sobre a economia norte-americana, apresentando alguns dados que trazem uma certa tranquilidade para o mercado. Então, esses foram alguns dos destaques aí para esta quarta-feira, Zaidan. Obrigado, Sara. Sara volta daqui a pouco com as informações de mercado, de insumos e também da nossa pecuária. Intervalo comercial,
Hoje à noite tem tropa em oferta no leilão a partir das 8h30 da noite no horário de Brasília. Paixão Nacional. Tem cavalo manga larga, marchador, tem jumento pega, tem muares também. São animais para marcha, para tropa. A gente volta já. 6h10, nós começamos um bloco dedicado especialmente à produção leiteira no país. Historicamente, a produção no Rio Grande do Sul começou a ganhar força a partir dos anos 1970, como alternativa econômica para a pequena propriedade, em contraponto com a monocultura da soja. Usando quase que exclusivamente mão de obra familiar, o estado gaúcho se tornou o segundo maior produtor de leite do país. Você vai conhecer agora uma propriedade considerada modelo. Ela fica em 15 de novembro, na região noroeste do estado. Dizem que quem vive de passado é museu. Mas uma coisa é certa, estamos totalmente ligados à história dos nossos antepassados. Seu Egon Schaefer, 76 anos, que diga. Meus avós, todos que vieram da Europa, eles sempre eram agricultores, né? Nunca alguém tinha outra profissão. E assim se seguiu até hoje. Meus filhos, até os netos já estão dentro dessa agricultura, né? A propriedade em 15 de novembro, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um modelo de organização. E é só cruzar pela entrada para perceber o capricho desses descendentes de alemães. Seu Egon e Dona Lúcia aprenderam com os pais, ensinaram os filhos e noras e agora podem curtir mais descansados a aposentadoria no campo. Tão fácil não era, depois nós casamos e depois vieram os filhos. E sabe como tem 2, 3 filhos e depois tinha de fazer o serviço, tirava leite ainda, mas tem umas vacas primeiro para o gasto, assim. Depois foi quando os rapazes mais velhos casaram, daí a gente aumentou as vacas também e deu mais serviço. Então tem as noras, depois vieram para ajudar e tirar leite. A senhora tem orgulho de ter ensinado isso para os seus filhos e ver esse resultado hoje nessa propriedade que a gente pode dizer que é um modelo de propriedade? Ah, claro que a gente se sente satisfeita com isso. Há 55 anos, a família Schaeffler iniciava sua jornada na agricultura. No início, com a produção de grãos e leite, mas apenas para a subsistência. Com a chegada dos 3 filhos, a propriedade cresceu. E hoje é referência na produção leiteira. Alberto, Anderson e Ingo tocam o negócio com o apoio das esposas e 2 funcionários. Tudo começou bem pequenininho. Eram só 17 litros de leite por dia. Gado assim de leite já sempre tinha, né? Todas as famílias no interior tinham 2, 3 vacas, alguns faziam queijo, outros só leite só para subsistência, né? Então já sempre tinha. Só que daí aquela vez foi um trabalho daqui, foi das cooperativas que iniciaram um trabalho para produzir leite para vender, né? Então ali que começou em 79, daí importaram algumas novilhas do Uruguai e daí começou ali. Só que no início foi mais difícil, aquelas novilhas tinham uma boa genética e a gente não tinha conhecimento, então se sofreu muito, deu muito problema, de vaca se partiu para outras raças de novo, você voltou para o holandês de novo e no fim você viu que o holandês era a melhor raça para produzir leite. Só que tinha que alimentar melhor, né? Tinha que ter uns cuidados melhor do que o gado rústico que se tinha, né? Com o passar dos anos, foram fazendo investimentos, adquirindo mais terras. E hoje, as 117 vacas em lactação produzem 3.800 litros de leite por dia. É o que eu sei fazer, né? Eu gosto disso, né? É todo dia, mas é um serviço que eu gosto, né? Mas não é só do leite que vem o sustento. Em 230 hectares, se produz um pouco de tudo. Silagem, com as vacas, tudo é tudo um incremento, se diz, né? Então tudo trabalha junto, tu tem que produzir o grão, a silagem, né, para poder
tratar a vaca, né? Então tudo isso é junto, né? Tudo um acabamento, como se diz, né? Isso acaba representando um ganho também na produção. Vocês enxergam isso, a qualidade do produto, do leite que é entregue para a indústria? Sim, realmente com a silagem, tu pode tratar mais silagem, pode baratear mais com outra parte, ração, né? Essas partes, né? Então tudo dá mais ganho, né? O trabalho de sucessão foi bem natural. Tanto que hoje seu Egon e Dona Lúcia podem curtir a aposentadoria com mais tranquilidade. Mas eles estão sempre por aqui, dando apoio e incentivo aos filhos. Tecnologia que hoje facilita muito tudo assim no trabalho e tudo. Quando nós começamos lá com 1, 2 vacas tirando leite, né, solto, sem muita tecnologia, né, e se tirava o leite com a mão, né, não tinha nada de máquina ordenha, nada, né. E hoje está tudo já informatizado mais, né? Então ficou muito mais fácil tudo, né? Todo o leite produzido é entregue para a cooperativa da CCGL. O controle é tão rigoroso que no dia em que fizemos a reportagem, a família recebeu um certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. A família Schaefer conseguiu, através de um programa que a CCGL criou, que foi o programa de brucelose e tuberculose. É uma certificação que a CCGL fez, encabeçou junto com o Ministério da Agricultura para certificar as propriedades que entregam leite para nós hoje. A família Schaefer foi uma das famílias que começou no projeto, né? Hoje o projeto já está no seu segundo módulo. O primeiro foi um módulo que englobou 30 mil animais, agora o segundo está para mais 30 mil animais. Então a família Schaefer hoje está adquirindo ou recebendo o seu certificado por eles terem passado por todo o processo de teste em todos os animais, certificando a propriedade que eles estão livres de brucelose e tuberculose. Resultado de muito trabalho, dedicação, amor pela terra e pelo que ela é capaz de produzir através das mãos dos homens. Parabéns à família Schaefer, do Rio Grande do Sul. O preço do leite pago ao produtor subiu 10,2% de janeiro para fevereiro. A média Brasil líquida de fevereiro, referente à captação em janeiro, foi de R$ 1,41. Significa 13 centavos a mais por litro do que o preço pago em janeiro. A alta representa ainda 33% a mais do que o valor registrado no mesmo período, ou seja, fevereiro de 2018. O dado é do relatório mensal do CPEA, divulgado na manhã desta quarta-feira. É a maior média para o mês de fevereiro, segundo o CPEA, em termos reais, de acordo com valores da série histórica do Centro de Pesquisa, iniciada em 2004. Os valores foram deflacionados pelo IPCA de janeiro. A alta se deveu à oferta limitada em janeiro e também ao aumento da competição entre empresas para assegurar a compra de matéria-prima. Para os próximos meses, a expectativa de colaboradores do CPEA é a de que, em março, os preços continuem em alta, mas em menor intensidade. A média Brasil, vamos repetir, R$ 1,41 por litro, essa média líquida, é obtida nas principais bacias produtoras de leite do país, inclusive o Rio Grande do Sul, onde nós fizemos a reportagem que você acabou de acompanhar. Continuamos com o mercado do leite. A repórter Kaeli Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa sobre os desafios do setor leiteiro no Brasil. Acompanhe as informações no quadro Tecnologia e Produção. O assunto a partir de agora é a produção sustentável de leite. Ao meu lado está o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Leovegildo Lopes, e ele explica para a gente como que está a situação do setor leiteiro e também quais ações a Embrapa está desenvolvendo para auxiliar os produtores. Essa estação nossa aqui, nós vamos trabalhar
principalmente pequenos produtores de leite e aqueles que querem se manter na atividade, e é essencial que eles tenham noção da necessidade deles baixarem custo de produção. O leite, a gente sabe que a cada ano ele tem o ciclo de preços de mercado dele, a variação muito grande, sobe, desce, o consumidor reclama e, por outro lado, o produtor reclama, né? O consumidor quando o preço está alto e o produtor quando o preço baixa. E ele tem que se preparar para viver nesses momentos. O produtor ele tem que saber que na propriedade dele cabem tantas vacas quanto a que ele pode conseguir alimentar no período da seca e não no período das chuvas. Nas chuvas está tudo bem. O Brasil, historicamente, era o país com dos menores custos de produção do mundo, junto com Austrália, Nova Zelândia, Uruguai e Argentina, e hoje nós estamos com um custo muito elevado. O que nós fazemos aqui é tentar mostrar com esse programa a Renda no Pasto, é que o produtor ele tem que se conter dessa ânsia de comprar vaca, não se paga, leite não paga vaca comprada, leite não paga embrião, leite não paga sêmen muito caro, ele tem que entender essas coisas. E com calma, né, doutor? E com calma e planejado, porque ele está querendo normalmente uma vaca que ele não precisa. Ele não tem condição de alimentá-la, mas ele quer comprar. E na verdade ele já tem esse animal. Ele já tem um animal que está penando, subnutrido, e a hora que ele põe essa vaca num pasto de qualidade, essa vaca costuma surpreendê-lo, né? A vaquinha que ele desprezava, ela costuma dar a volta por cima quando tem nutriente disponível na pastagem e aumentar aí muito a produção de leite dele. 6 horas e 22 minutos no horário de Brasília, o governo de Jair Bolsonaro ganhou um apoio de peso. Enquanto a proposta da nova Previdência não começa a tramitar no Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária diz que é a favor do projeto. Ô Sara, apoio importante esse, né? Apoio importante nisso, Zaidan. Lembrando que o grupo, a Frente Parlamentar Agropecuária, tem mais de 200 parlamentares hoje, então um apoio sem dúvida nenhuma muito importante. Lembrando que o governo precisa de 308 votos favoráveis de deputados e 49 de senadores em 2 turnos de votação nas 2 casas. Então, um apoio importante sem dúvida nenhuma. O presidente da FPA, Alceu Moreira, disse então que a Frente Parlamentar apoia o projeto. Claro que vai discutir alguns pontos internamente, como, por exemplo, a questão da idade mínima, Zaidan. Lembrando que o governo definiu aí nesse texto, que ainda vai passar por tramitação, enfim, 65 anos de idade mínima para homens, 62 para mulheres e 60 anos tanto para homens e mulheres do meio rural. E dentro da Frente Parlamentar Agropecuária há quem defenda uma diferenciação ainda maior para as produtoras rurais. Então, esse será um dos pontos debatidos, então, as regras da aposentadoria rural e a proposta também para acabar com a desoneração previdenciária sobre as exportações agrícolas. Tudo isso ainda vai ser discutido, durante os próximos dias, as próximas semanas, mas o fato é que o presidente da Frente Parlamentar, Alceu Moreira, disse que não sabe quantos votos favoráveis a esse novo texto sairão de lá, mas que uma maioria importante será sim favorável e dará a vitória, pelo menos por parte desse setor aí, para o novo texto da Previdência que se apresenta logo mais, como eu falei antes, será depois do Carnaval, primeiro no Congresso e depois no Senado. E daqui a pouquinho eu volto, Zaidan, e volto para falar de milho, suíno e frango. Os 3 mercados se encaminham aí para fechar o mês de fevereiro com valorizações. Até daqui a pouquinho. Combinado. Até já então, Sara. Vou mostrar um pouco mais dos lotes do leilão de hoje à noite. Você vai ver conosco aqui no canal do Boi, logo depois do programa Na Batida do Martelo. É uma tropa, são animais marchadores, tem jumentos, tem muares e tem cavalos manga larga marchador. Você está vendo aí, acabou de ver, um parzinho de animais, agora mais um também, mais um muar. Enfim, leilão que você vai ver daqui a pouco com realização da Fiel Leilões.
Com essas imagens, nós vamos para o intervalo comercial. Até já! 7 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Amanhã, às 2 da tarde, você vai ver aqui conosco um horário especial de leilões, especial, amanhã à tarde, um dos mais tradicionais remates do Pantanal de Mato Grosso do Sul. É o famosíssimo, com 10 anos de tradição, Leilão do Corichão. Os animais chegam em comitivas, é muito bonito, nós mostramos aqui na reportagem do Daniel de Paula. Amanhã, oferta de animais para cria, recria e engorda. É um leilão que será transmitido direto de Rio Negro, no Pantanal Sul Mato Grossense. A realização é da Taquari Leilões e da MS Leilões Rurais. Eu estou aqui com o diretor da MS, nosso grande amigo Pezão, que vai falar um pouquinho do gado que será ofertado amanhã à tarde. Seja bem-vindo, muito boa noite, Pezão. Muito boa noite, Zaidan, muito boa noite a todos os companheiros nossos que estão acompanhando o canal do Boi em casa. Amanhã, uma oferta especial de gado no Pantanal da Ecolândia, lá no Corichão, onde todo mundo conhece, um dos lugares mais estratégicos de se vender gado na região do Pantanal. Nós estamos ali a 80, 90 quilômetros da cidade de Rio Negro, uma estrada muito boa, estrada cascalhada, onde dá uma boa condição para o cliente ir nos visitar até o Tatersal do leilão. Legal. Ô Pezão, essas imagens parece que foram feitas hoje. Ou são imagens de arquivo? Essas imagens são da matéria que foi feita lá no dia, tá? Os animais que vão à venda amanhã chegaram ontem, inclusive já estão trabalhando, apartando, fazendo os lotes dos animais. Eu acredito que nesse momento já deve estar tudo pronto. E amanhã, a partir das 14 horas, aí inicia o leilão. Tem gado, hein? Bastante gado. Nós temos oferta de 1.500 reses no recinto, sendo uma boa oferta de garrotes, tem aproximadamente 400 garrotes fechando 2 anos. Temos uma oferta bastante interessante também de vacas para engorda. Temos umas 400 vacas, um gado extraordinário, um gado cachudo, um gado novo, um gado de muita qualidade. Olha o gado chegando na comitiva. Exatamente, esse aí está afinando para entrar no curral para apartar. Lá já são os lotes apartados. Agora, 20 anos atrás, talvez um pouco menos, a genética não era tão favorável para esse gado que era todo criado a campo. Essa ainda é a característica de criação a campo, mas com uma genética muito mais aprimorada, não é, Pezão? Mudou muito. O gado do Pantanal hoje é um gado extraordinário. Entrou muito forte a ATF há mais de 5, 6, 10 anos atrás. Então, a genética do gado do Pantanal é muito boa. Esse é como era antigamente. São imagens de arquivo, né? Mas hoje o gado do Pantanal, nós temos bezerro lá que pesa 220, 230 quilos comendo capim nativo. Tá? Então é bastante interessante, essa IATF veio ajudar muito as matrizes e os reprodutores, a parte genética dos animais do Pantanal. Legal. E você não vai participar do leilão, Pezão? Você está em Campo Grande, o leilão é amanhã à tarde, vai dar tempo de você chegar lá para o leilão? Dá tempo sim, fiquei em Campo Grande no decorrer da semana para dar um suporte e amanhã, bem de madrugadinha, estou saindo, amanhã 8 horas já entra ao vivo lá do Pantanal da Ecolândia, lá do Corichão. Quanto tempo de Campo Grande até Rio Negro, Campo Grande a Rio Negro você vai fazer com 1h20, mais 1h20 até chegar no recinto de leilão. 2h40, está dentro da Tatersal do leilão. Legal. Nosso amigo Pezão, da MS Leilões Rurais, muito obrigado pela sua participação. Sua mensagem final, leilão amanhã, horário especial, 2 da tarde, no horário de Brasília, você vai ver aqui conosco. É isso aí, Zaidan. Amanhã, a partir das 14 horas, canal do Boi. O pessoal que queira ir de avião, nós temos a coordenada da pista, cliente que está à disposição para ir de avião. Quem quer ir de carro, pode ir de caminhonete, pode ir de carro baixo, não tem problema nenhum. As rodovias estão excelentes, patroladas, estão tudo em perfeita condição. Legal, valeu, Pezão. São 6h31, horário de Brasília. Mais informações do tempo com a Maria Clara. Em Mato Grosso, os volumes de chuva têm sido abrangentes e agora os índices de disponibilidades hídricas, ó, nome complicado, né? O que tem de água no solo seguem elevados. Vamos saber os detalhes com a Maria Clara sobre o estado de Mato Grosso e também região central do país.
As nuvens carregadas que trouxeram muita chuva para o estado de Mato Grosso ainda atuam pelo centro-oeste do Brasil e deve chover ao longo dos próximos dias de maneira bastante expressiva no estado mato-grossense. A frente fria que trouxe a nebulosidade já se afastou, mas ainda temos um sistema de baixa pressão que favorece aí as nuvens carregadas pelo centro-oeste. No período que vai do dia 28 até o dia 4 do mês de março, tem previsão para chover em todo o estado de Mato Grosso, mas estas áreas mais ao norte e também nas áreas que fazem divisa com o estado de Goiás, os volumes devem ser mais significativos e podem até passar de 100 milímetros acumulados. O interior do estado tem previsão para 50 milímetros em 5 dias. A partir do dia 5 do mês de março, entre 5 e 9, a expectativa ainda é de chuva para o estado de Mato Grosso, mas vejam que agora os volumes acumulados não devem ser tão expressivos. A previsão é de apenas 30 milímetros e mesmo assim os índices de água no solo devem continuar elevados em todo o estado mato-grossense. E no último período, o período que vai desde o dia 10 até o dia 14 do mês de março, as instabilidades atuam em todo o estado de Mato Grosso, mas estas áreas mais escuras é que devem receber os maiores volumes acumulados, ficando aí entre 50 e 100 milímetros. As demais áreas do estado devem registrar um volume em torno de 30 milímetros acumulados em 5 dias. A história da Casara começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina, e hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda. E nós com isso também nós ganhamos também economia. A máquina faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Seis e 35, você gosta de jumentos, pega? Cavalos, manga larga, marchador, burros, mulas. Pois é, animais de tropa, muita gente considera paixão nacional. Essa é a oferta de hoje à noite aqui conosco, a partir das 8h15, horário de Brasília, logo depois do programa Na Batida do Martelo. É o virtual Paixão Nacional da Fiel Leilões, que tem todas essas ofertas. Jumento pega, muares e manga larga marchador. Está vendo as imagens? São alguns dos lotes do leilão de hoje à noite. Nós vamos para um intervalo comercial com essas imagens. Voltamos já. 6 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Vamos falar de tecnologia de reprodução em bovinos. Muita gente tem usado, muitos técnicos, veterinários, produtores,
o sêmen refrigerado para fazer os processos de inseminação artificial. Esse foi um dos destaques em cursos da Dinapec 2019, que terminou na semana passada na Embrapa Gado de Corte. O repórter Vinícius Souza conversou com uma pesquisadora da Embrapa Pantanal, que falou sobre o assunto. O uso de sêmen também foi destaque na Dinapec 2019. Por isso eu converso com a Juliana, que trouxe algumas palestras e algumas informações a esse respeito. Ju, conta para mim aí como que aconteceu a participação de vocês. Então, ano passado a gente trouxe essa novidade do sêmen refrigerado com os dados, né, mostrando, primeiro que a gente comparou com o congelado, mostrando que aumentou em 10% a taxa de prenhez e por isso justificando o seu uso em condições que são aplicáveis. Por exemplo, se você tem os touros melhoradores na fazenda, faz o protocolo de ATF, tem como você utilizar, coletar num dia para utilizar no dia seguinte esse sêmen, aumentando 10% de prenhez. Então mostramos isso no ano passado e estamos agora testando em vários horários de uso. Então com 24, 48 e 72 horas. Trouxemos alguns dados ano passado até com 48 horas, que não diferiu, mostrando que estamos no caminho certo. O sêmen refrigerado, você tira ele da caixa térmica e já monta o aplicador, enquanto o sêmen congelado você tem que descongelar e aí montar o aplicador. E também vamos fazer a avaliação do sêmen, então tem um microscópio para que todos possam olhar a motilidade e o vigor. É isso que nós vamos mostrar nesse ano. Como que tem acontecido o processo de manipulação? O processo tem acontecido do jeito que a gente vai mostrar, mas é interessante frisar que é importante essa manipulação no momento da retirada da caixa, porque é justamente essa oscilação de temperatura que causa as lesões no espermatozoide e por isso não emprenha a vaca. Então a gente retira da caixa térmica e já põe num outro isoporzinho, é isso que a gente vai demonstrar, para montar o aplicador. Você não precisa colocar na água 35, 37 graus, como é o sêmen congelado. E o uso dessa outra caixa, como se fosse o descongelador, falo bem entre aspas, porque a gente não descongela o que não foi congelado. Então, o uso dessa caixa ela é muito importante para você não alterar a 5 graus da outra caixa, onde está todo o seu ejaculado ali. Então, por exemplo, tem 300 doses para usar naquela vacada. As 300 estão ali, você vai tirando de 10 em 10 ali nessa outra caixa para montar o aplicador. Isso é muito importante. Um uso errado, você pode ter taxas não boas. Isso vai facilitar a vida do produtor rural ou não? Para o produtor, como que isso vai chegar? Facilita a vida do produtor, porque isso vai estar muito ligado com a disponibilidade. Vai agregar valor ao veterinário que presta serviço a campo, porque ele vai estar na fazenda fazendo um protocolo de ATF. Então, esse mesmo veterinário ele pode coletar esse sêmen, agregar valor ao trabalho e inseminar essa vacada. Quais são os limitantes? É a logística, então, eu só posso utilizar o meu touro e aí isso é muito interessante que eu tenha um touro de qualidade superior, não seja qualquer touro. Porque eu vou estar aumentando a prenhez, que é a produção, e a produtividade se eu utilizar touros melhoradores. Então, a gente fala que, por exemplo, no caso do Pantanal, quando a gente fala que tem problema de logística, pior lugar do que lá, não existe com logística. Não vai chegar um sêmen de uma central, mas se o produtor tiver esse touro na fazenda, vai melhorar o gado mais rápido, porque aumentou a prenhez. Tá certo, então Juliana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. Vou chamar agora a Anaí Gurgel, que traz as informações da Dispec do Brasil. Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Momento Dispec do Brasil. Venho aqui agora trazer informações sobre o Bovitan Pó, que é um produto disparado campeão de vendas e que está trazendo resultados fantásticos em propriedades de todo o Brasil. Já deixa aqui na tela o telefone do nosso call center para desde agora você já ir se familiarizando com o número e já entrar em contato com os nossos técnicos. 0800 600 2151. Se você preferir, tem também o WhatsApp, que é tão prático,
tão rápido, né? 449-9705-8300. O Bovitan Pó, que está aí na sua tela, ele é um pré-mix mineral. Ele é um núcleo que contém vitaminas, contém aminoácidos, contém probióticos. São 6 probióticos. Os probióticos são aquelas células do bem, que a gente costuma dizer. São células que aumentam a digestibilidade das fibras e melhora muito o aproveitamento dos alimentos. Isso torna, então, os animais mais resistentes no combate a infecções que causam doenças e os seus prejuízos, como é o caso da mastite clínica e a subclínica, que você sabe, né? A mastite subclínica é aquela que não apresenta nenhum sintoma. É uma doença misteriosa, silenciosa, e quando o pecuarista percebe, já está tendo aí muito custo para fazer um controle, para entrar muitas vezes com antibióticos, que o mercado fica um pouco preocupado. E claro, você também de oferecer um leite, por exemplo, sem qualidade. Isso perde muito a sua confiabilidade, né? E a gente não quer isso. Então, faça um investimento em Bovitan Pó, porque ele aumenta muito a resistência das vacas. O que a gente tem observado nas fazendas, tanto pequenas, as médias e as grandes, são exatamente esses resultados fantásticos do Bovitan Pó. Então, não perca tempo. Entre em contato com o nosso call center, o telefone está aí na sua tela, é muito rápido, é muito simples. Você dá uma ligadinha e faça uma simulação de custo-benefício para inserir o Bovitan Pó aí também na sua propriedade e só ficar sorrindo de orelha a orelha, viu? 0800 600 2151. Entre em contato também pelo nosso call center do WhatsApp 4499705-8300 e saiba como você pode inserir na sua rotina, no seu manejo, o Bovitan Pó, aliado aí até com outros produtos que você também está vendo aí na nossa tela. Você pode fazer aí um combo para melhorar a saúde da sua vaca, a saúde do seu gado de corte, de seus bezerros, tudo utilizando a família da Dispec do Brasil. Então, o telefone está aí, não perca tempo. Eu venho trazer esse recado importante para você que pretende melhorar a lucratividade, a rentabilidade do seu negócio de uma forma certeira, de uma forma segura, fazendo um investimento em Dispec do Brasil, fazendo um investimento em Bovitan Pó. 0800 621 51 e você pode também mandar um WhatsApp 4499705-8300. Eu espero sua ligação. Dispec do Brasil é saúde para o rebanho, confiança para a sua família. Obrigado, Anaí Gurgel. Hoje, às 8h15 da noite, no horário de Brasília, nós já mostramos um pouquinho da tropa que será ofertada. Você vai ver mais agora. A realização é da Fiel Leilões, é o primeiro paixão nacional. Tem jumento pega, tem burro, tem mula e tem também cavalo manga larga marchador. A turma da marcha. Quem está aqui é o assessor do leilão, mas antes eu falei 8h30, não, 8h15, que é o horário tradicional, 8h30 não. Hoje 8h15, começando um pouquinho mais cedo, 8h15 é o leilão. E quem vai dar detalhes e mostrar a tropa para a gente é o assessor do leilão, o Newton Rezende, que é conhecido em todo o país como Newton do Pega. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. Boa noite, Zaidan, muito obrigado. Mais uma vez, né, Zaidan, trazendo um leilão muito especial, como o próprio nome do leilão está dizendo, a paixão nacional. Todos nós sabemos, o país tem paixão pelas linhagens machadeiras, tanto o manga larga machador, o muá, a mula, o burro e o jumento pega, que é o responsável por fazer as mulas, né? As mulas e os burros. Então, é a paixão nacional. E dentro desse nome nós procuramos trazer um leilão bem diversificado, com ofertas expressivas, tanto de cavalos da linhagem manga larga machador. Nos muares, nós diversificamos bastante. Nós trouxemos mulas e burros de patrão, nós trouxemos éguas paridas, nós temos 3 lotes de éguas paridas, e prens de jumento campeão nacional, né? Nós temos aqui, ó, está apresentando um cavalo manga larga machador. Esse cavalo é registrado, um cavalo de marcha picada, excepcional o cavalo de uma índole fantástica, um animal pode ser usado como reprodutor pela genética dele, mostrando um andamento fantástico, e também pela índole.
Cavalo de uma índole excepcional, maravilhoso animal. O outro garanhão também, já um animal pampa, um garanhão extraordinário. Hoje, durante todo o dia, nós tivemos muitas consultas desse cavalo, não só pela beleza da pelagem, pelo andamento, mas também pela docilidade. Importante, viu, Zaidan? Mostrar e salientar. Esse cavalo, quem está apresentando é um garoto de apenas 8 anos. É um cavalo de 5 anos, muito jovem e de muita confiança. Então, é um belo animal, é um animal que também teve muitas consultas nele. E sempre é uma satisfação trazer um animal desse padrão, dessa qualidade, para poder servir os nossos amigos aí. Uma mula linda, também lá do criatório em Indaiatuba, uma mula de marcha picada. É uma raridade a gente encontrar mulas de marcha picada, porque normalmente quem tem não quer vender. Mas Sotércio Barnabé é um grande parceiro nosso e trouxe ela e trouxe um outro burro aí de marcha picada também. Tá mais um animal, uma mula, também do criatório lá do Sotércio Barnabé, uma mula excepcional, jovem ainda, uma mula de muita confiança, um animal de uma pelagem muito bonita, outra mula de patrão com certeza. Então essa é a tônica do nosso leilão. O que eu comentei, Zaidan, um burro, esse é o lote 15, um burro de marcha picada, muito bom também, muito bom, muito manso, um burro de muita confiança e outra raridade também, porque um burro de marcha picada, quem tem também não quer vender. Então a gente agradece muito ao Sotércio Barnabé. Hoje à noite, obrigado, viu, Newton do Pega, sucesso para você. O Newton é assessor do leilão de hoje à noite, 8h15, começa um pouquinho mais cedo do que o horário tradicional, que é sempre 8h30. Realização da Fiel Leilões, quem bate o martelo, nosso companheiro o Devanir Ramos, que daqui a pouco vai estar por aqui para começar a batida do martelo desse leilão da noite. Vou para um intervalo comercial com mais imagens dessa tropa que estará em oferta. Até já! Sétimo leilão alta performance Tufubarina. Em oferta 50 touros Cenepal puros de origem para repasse. Realização Tufubarina Cenepal Alta Genetes e Canda. A avaliação UFO e a NCP. Leiloeira Programa Leilões. 21 de março às 20h30 pelo canal do Boi. Tufubarina Cenepal. Excelência genética. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive Your Ambition. O Pantanal vira cenário para um dia de grandes negócios. Leilão do Corichão. 28 de fevereiro, quinta-feira, às 14h. Oferta de animais de corte criados e recriados em sistema natural, mas com tecnologia e genética. Tradição e beleza você encontra aqui. Leilão do Corichão. 28 de fevereiro, quinta-feira, às 14h. Realização Taquari Leilões. Transmissão Canal do Boi. Nós continuamos com destaque para a nossa agenda de leilões e uma correção. Agora há pouco eu disse que o leiloeiro de hoje à noite, nosso companheiro Devanir Ramos, e recebi a informação de que o Devanir teve um contratempo e não poderá bater o martelo hoje às 8h15 no horário de Brasília. Quem vai bater o martelo é o nosso querido amigo Éder Catatal Benite. Então, portanto, feita a correção, estava tudo certo para o Devanir, mas houve esse problema. E Catatal vai fazer o leilão hoje à noite, 8h15, no horário de Brasília. Falando ainda em leilão, amanhã termina a primeira praça do leilão judicial Lajinha Agroindustrial Unidade Guaxuma. É um complexo sucroalcooleiro lá nas Alagoas. E nessa primeira praça, que termina amanhã às 14h, no horário de Brasília, esse complexo será ofertado com deságio, com desconto de 51% do valor de avaliação. Valdir Pacheco traz as informações.
A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Cinco para 7 no horário de Brasília, vamos mostrar uma conversa muito importante que o nosso companheiro, o jornalista Walter Pulga Júnior, teve em São Paulo com a consultora de mercados do agronegócio, Mariane Crespolini. Ela falou sobre o mercado de frango e suíno. Hoje ela está radicada no Mato Grosso, dá assistência, inclusive, lá para as federações de agricultura. E no Mato Grosso, esse mercado está crescendo muito, porque tem comida para dar para suíno e para frango, perdão. Vamos acompanhar. Mariane, você já comentou conosco recentemente sobre bezerro, falou sobre o mercado de boi gordo, mas lá no Mato Grosso agora, onde você está atuando, você desenvolve também pesquisas em relação a frango e suíno. E nos últimos anos, a indústria frigorífica tende a se aproximar do Mato Grosso, porque também o produtor de frango e suíno tende a se aproximar do Mato Grosso em função de alimentos. Essa mudança já é evidente no Mato Grosso? Sim, essa mudança ela é evidente, né? Ainda mais com a estrutura logística que a gente tem no país, não faz sentido eu transportar o grão para fazer a terminação da proteína animal, seja ela boi, aves ou suínos, ou até mesmo peixes, fora, longe, pela estrutura de frete, encarecimento, diesel. Nosso sistema logístico ele ainda é muito caro. Então, essa é, sim, uma tendência. Na verdade, ela já é consolidada. Se a gente pegar de décadas para cá, a indústria, né, de suínos e aves, ela mudou muito forte para Mato Grosso. Então, hoje, as maiores plantas os maiores abatedouros em escala estão em Mato Grosso. Mato Grosso tende, então, a concentrar não só a produção de soja, como é amplamente divulgado, produção de milho, mas também produção de proteína. Sim, é um estado muito promissor, Pulga. Ele tem uma grande aptidão agrícola, tem muita área de pecuária que vai acabar sendo destinada para a agricultura, mas isso não vai fazer com que o rebanho reduza. A gente vai continuar aumentando a nossa produção de carne bovina, mas produzindo mais em menos áreas, liberando essas áreas para milho, soja, integração lavoura-pecuária já é uma realidade. Então, você pega algumas áreas de Mato Grosso, como Alta Floresta, a integração lavoura-pecuária cresce muito rápido. Então, Mato Grosso tem... Eu viajo muito, né? Então, só nos últimos 3 meses eu fui para várias regiões do Centro-Oeste. Mato Grosso tem um dinamismo próprio. Não que Mato Grosso do Sul e Goiás não tenham, ou mesmo São Paulo, mas, assim, muitas das carências do Estado fazem com que os agricultores e os pecuaristas eles tenham que se reinventar. A possibilidade da construção da Ferrogrão, né, que vai ligar ali o meio norte, né, possibilidade de Sinop, talvez até um pouco mais para baixo, para o porto de Miritituba por ferrovia, é um exemplo. E ela é uma associação entre quem? Entre a ProSoja, entre as trades, ela está sendo um projeto feito em casa por vários setores. É um dinamismo muito grande. Mato Grosso é muito dinâmico. Bom, nós tínhamos pelo menos, muita importação dos estados do Sul e do Sudeste de milho produzido no Mato Grosso. Esse milho, por exemplo, agora fica lá? Então, essa é uma questão, né? Hoje, e aí vem muito... Eu acho que a situação agravou muito após a greve dos caminhoneiros. Por mais que na mídia a gente não falou mais sobre isso, é um fato que agravou depois da greve dos caminhoneiros.
a insegurança e o encarecimento do custo do frete. Então, hoje, a maior parte dos grãos de Mato Grosso já saem pelo norte. Então, mais de 50% já saem pelo norte. E aí, trazer esse grão de Mato Grosso para os estados Sudeste e Sul é muito caro, né? Então, isso justifica o que a gente estava conversando há pouco nos bastidores, até uma iniciativa da JBS de trazer milho da Argentina para os estados do Sul. Mais barato comprar na Argentina do que trazer do Centro-Oeste. Sim, nós temos um país continental. E aí vem uma crítica, né? Aí, no caso, falei que muito bem de Mato Grosso, mas nós temos um país continental que não faz o menor sentido econômico o modal ser rodoviário. Então, a maior parte do escoamento dessa produção ser rodoviária, ela é muito cara. Fazer esse transporte por caminhões num país continental como o Brasil é muito caro, Pulga. Bom, de olho agora em quem trabalha com frango e suíno e que está investindo no Mato Grosso. Alimento, rações, insumos no Mato Grosso, para quem trabalha com frango e suíno, relação custo-benefício é favorável? Sim, mas existem... Sim, é favorável, né? Mato Grosso tende a ter o milho mais barato do Brasil, é fato. Então, ela é favorável, mas se alguém que está nos assistindo pensa em Mato Grosso como um possível estado de investimento, é importante ter claro, quem me falou isso foi até o diretor da Crismate, o Custódio, a gente estava conversando sobre estrutura de custo de suínos, que tem muitos insumos que são mais caros. Por quê? Aí tem muitos insumos que vêm de São Paulo, né? A questão de medicamentos, enfim. Vem do Sul. Então, vem do Sul. Então, há essa troca. Mas a questão da ração, que é o que mais pesa no custo, principalmente para produtor independente, ela tende, sim, a ser mais barata. Está na casa dele. Bom, está aí o recado para quem já estuda a possibilidade de investir ou desenvolver atividade com frangos e suínos no Mato Grosso. É necessário ainda um estudo cuidadoso, né? Onde você vai atuar. Mas a perspectiva de estar perto da base, né, do insumo, que é a alimentação para frango e suíno, Mato Grosso já oferece boas condições para quem pensa em investir. É esse o recado? É esse o recado. Para esse ano, boas perspectivas, né? O IMEA divulgou essa semana, a gente já está com cerca de um adianto muito grande do milho para a próxima safra, aproximadamente 74% já está plantado. E aí, não só o IMEA, mas outras consultorias estão esperando aí um aumento de 21% da produção de milho nesse ano. Um aumento muito expressivo. Bom, agradeço Mariane Crespolini aqui conosco. Veio do Mato Grosso para São Paulo, conheceu o trabalho do Canal do Boi aqui na BBM, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Passou o recado aí. Perspectiva para frango e suíno no Mato Grosso já é bem, vamos dizer, é uma viabilidade já bem favorável, vamos dizer assim, já avançou bastante e a perspectiva é positiva. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Pulga. Voltamos ao programa. Obrigado, Pulga. 7 horas mais 1 minuto. Continuamos com esses 3 mercados, milho, frango e suíno. Mês praticamente fechando, amanhã, o último dia, há uma forte tendência de que esses mercados, milho, suíno e frango, terminem em fevereiro com altas importantes no acumulado do período. Vamos saber os números com a Sara. Sara, o que nós podemos destacar desses mercados? Como você falou, né, Zaida, o mês terminando, um mês mais curto e o cenário até agora é de valorização aí para esses 3 produtos e até amanhã não deve mudar, né? Porque as quedas, mesmo que aconteçam, elas não são tão significativas para diminuir aí, para mudar o cenário no acumulado do mês. Eu vou começar trazendo a cotação atualizada do milho, o milho que veio com forte alta durante todo o mês. Ontem teve uma queda e hoje mais uma vez em queda em Campinas, interior de São Paulo, conforme o indicador CPEA. Mas como eu falei, ainda assim no acumulado do mês, o cenário é de cotação alta. Hoje a desvalorização do cereal em Campinas, conforme o indicador CPEA, então, é de 0,5% e o preço da saca recua para o patamar dos R$ 41,85. No acumulado do mês até esse momento, Zaidan, a valorização do milho é de quase 6,5%. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Cascavel, no Paraná, mostra hoje uma alta de quase 1,5% no preço do milho, que com isso avança para o patamar dos R$ 36,00 a saca. A Agrifato Consultoria também destaca a alta do milho no mercado futuro, aí negociado na Bolsa. Até ontem, a valorização do milho aí no acumulado do mês, nesse mesmo período, ela estava em quase 2,5%. Hoje já o cenário é de queda também para o milho no mercado futuro. Eu vou destacar o vencimento de março, que hoje tem um recuo de 0,33%,
caindo, portanto, para os R$ 42,41 a saca para o vencimento de março. Passamos já para o mercado do suíno. Hoje o suíno tem mais uma valorização no indicador CPEA para o estado de Santa Catarina, uma alta de mais de 0,5%, que eleva o quilo do animal vivo no estado catarinense para os R$ 3,38 e traz agora uma alta acumulada de 7,30% para o preço do suíno em fevereiro. Mercado do frango não tem variação nos preços hoje, permanecendo, portanto, em R$ 4,25 o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo, que no acumulado do mês tem uma alta de quase 2%. E daqui a pouquinho eu volto com as informações dos mercados de bezerro e boi. Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara. Sara volta daqui a pouco, como ela disse, mercado pecuário em destaque aqui no Mais Pecuária. E depois do intervalo comercial, vamos mostrar como foi a presença, a ida da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje numa reunião na Comissão de Agricultura do Senado Federal. Até já. Quer aumentar sua tropa com presteza e qualidade? Venha para o primeiro leilão virtual Paixão Nacional, 27 de fevereiro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de jumentos e jumentas da raça pega, mulas de padrão, éguas paridas e cavalos manga larga marchador. Frete solidário estendido para quase todo o país. Consulte as condições de pagamento. Primeiro leilão virtual Paixão Nacional, 27 de fevereiro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Fiel Leilões. Transmissão Canal do Boi. Atenção! Domingo de Carnaval também é dia para bons negócios. A MB Leilões traz uma super oferta com animais para cria, recria e engorda. Neste domingo, 3 de março, às 9 da manhã. Leilão virtual MB Leilões. Informações 65 3056 9050. Ou acesse nossas mídias sociais, na tela do Canal do Boi. Uma realização MB Leilões. Produtor de leite, conhece algum investimento que pode te dar um lucro de 1000%? Mega Combo Ruminar. Investindo apenas 30 centavos por dia, você pode obter até 3 litros de leite a mais por vaca dia. Na compra do Mega Combo Ruminar com cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde da Ruminar. Ligue 0800 2330 000 ou acesse lojaruminar.com.br. Ruminar, quem usa, indica. Plano Safra, infraestrutura e o polêmico glifosato foram os principais assuntos da audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, que nesta quarta-feira contou com a presença da ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. Acompanhe as informações na reportagem de Catarina Martorelli. A reunião durou mais de 2 horas. A ministra detalhou para os integrantes da Comissão de Agricultura o andamento de programas voltados para o agronegócio, entre eles o licenciamento ambiental, as exportações e o novo Plano Safra. Nós estamos construindo, foi o que eu disse, o novo Plano Safra. Isso está na lei, né? Na emenda constitucional 95 diz isso. Então nós estamos construindo, é claro que a gente sempre quer um avanço, porque o agronegócio ele cresce a cada ano, né, e a necessidade de crédito ela é grande para que a nossa atividade avance. O que nós estamos pleiteando é uma subvenção do seguro maior para que a gente possa atender uma base de agricultores cada vez maior, né? Esse ano nós tivemos 440 milhões, né, e a gente está aí discutindo 660, mas eu gostaria de chegar a 1 bilhão, porque eu acho que esse é um valor que começa a dar segurança, inclusive às entidades de crédito, às instituições de crédito. Por quê? Porque você tira o risco do empréstimo. Então, eu acho que aí você teria crédito mais abundante, outras linhas, outras ferramentas mais modernas para atender aquele produtor maior, que a dificuldade de atendê-lo é cada vez maior dentro desse orçamento apertado que todo mundo sabe que nós temos hoje. A autora do requerimento para a realização da audiência pública foi a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, que preside a Comissão de Agricultura do Senado.
Um dos assuntos debatidos foi a avaliação da Anvisa, que fez a reavaliação toxicológica do glifosato, o agrotóxico mais usado no Brasil e no mundo. Pelo parecer da área técnica, o agrotóxico pode continuar sendo usado no Brasil porque não causa prejuízos à saúde. Todas as amostras que foram retiradas e que o Ministério da Agricultura mandou para a Rússia provaram que nós tínhamos menos do que nós poderíamos chegar nos ppms lá do glifosato. Enfim, esse assunto está resolvido e isso é uma rusga sanitária para impedir a comercialização. E é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo inteiro hoje vê no Brasil um grande competidor e esses são assuntos sanitários que, às vezes, são colocados para barreiras comerciais dos produtos da agropecuária brasileira. Ô João, e aí? Ministra lá participando dessa comissão? Nós demos destaque a duas matérias agora, ela falando a respeito da questão do seguro. O seguro, há muito tempo se briga no Brasil para ter um seguro real para o produtor. O clima é um problema sério e a tendência é cada vez ficar mais sério esse problema, pela amplitude dos fenômenos, seca, chuvas intensas, etc. O seguro seria uma alternativa para dar um pouco mais de confiança ao produtor rural brasileiro. Isso é importante. A dificuldade que tem é que os prêmios cobrados pelo seguro são muito caros. São caros por quê? Porque tem pouca gente aderindo ao seguro agrícola e também tem poucas seguradoras operando. Há um buraco negro aí em termos de legislação, em termos de zoneamento, zoneamento agrícola, etc., que atrapalha. A ministra, se ela conseguir aumentar essa subvenção para que isso ajude a diminuir o custo do prêmio, é um fator positivo. Agora, a grande questão que a imprensa destacou, a grande imprensa, vamos falar assim, foi a questão dos índios. A ministra tem hoje um monte de coisa lá no seu ministério. É um verdadeiro posto Ipiranga, ela tem tudo lá no ministério dela. Então, a questão dos índios foi muito cobrada dela. E, às vezes, isso tira um pouco o foco das questões que afetam o agronegócio brasileiro. Os índios no Brasil têm 13% do território nacional, está na mão deles. Isso são 100 milhões de hectares, não é pouca coisa não, são 100 milhões de hectares que estão na mão deles. E os índios, você tem hoje algumas tribos que querem produzir, e isso é positivo. Nós temos que dar condições para que eles produzam alimento para eles e para atender um mercado, até para exportação, por que não? Até vender com grife, né? Seria até interessante lá fora vender produtos produzidos pelos índios brasileiros. E isso daria haveria condições melhores de vida para eles. Só em Mato Grosso, você tem uma reserva lá entre Campos Novos do Parecias e Campo de Julho de 1,5 milhão de hectares, um chapadão. No passado, eles arrendavam as terras para os agricultores e recebiam uma renda significativa. O Ministério Público proibiu, etc. Hoje eles estão brigando para que eles possam produzir. Eu acho que isso era muito importante que acontecesse. Isso está na pasta da ministra. Outro ponto importante que me está batendo é a questão do licenciamento ambiental. Ninguém discorda de não fazer, só que tem que ter prazos. E tem que ter. Hoje, quando você entra com o processo de licenciamento ambiental, você não sabe quando que vai sair o processo. Isso mata muito o projeto na origem do negócio. Agora, Mato Grosso mesmo vai fazer uma ferrovia. Há uma proposta, uma ferrovia de Sinop a Miritituba. Isso aí ajudaria e muito a questão de logística, a questão de sustentabilidade. O capital já foi conseguido. O capital tem. A ferrovia para transportar 40 milhões de toneladas, isso aí não é difícil conseguir no mercado mundial. Tem trilhões de dólares no mercado mundial que poderiam vir uma parte ínfima para fazer essa... Só que a grande dúvida é o processo de licenciamento. A dona Marina, candidata eterna a presidente da República, quando ela era ministra, ela segurou 4 anos o processo da BR-163 na rodovia. Atrasou, complicou, então isso atrapalha, isso é um gap, é um gargalo que tem que ser resolvido. Uma outra questão importante que a ministra também abordou nessa ida ao Congresso, aliás, o fato dela ir ao Congresso é muito bom. Ela é uma parlamentar, ela conhece os meandros do poder lá dentro, e hoje a grande obstáculo que o Brasil tem é a questão do ajuste fiscal. Se o Brasil ou faz o ajuste fiscal, nós vamos entrar num buraco sem fim, não sei o que vai acontecer com o Brasil.
E a reforma da Previdência é fundamental. A frente parlamentar, vamos lembrar o que já foi dito agora há pouco aqui no programa, manifestou-se favorável à nova Previdência, a esse projeto. É um apoio importante esse. É um apoio, são 300 entre senadores e deputados. 50, 60. Mas entre senadores e deputados é muito importante. Mas a grande questão é que o Brasil precisa, não é o senador nem o deputado, o Brasil precisa disso. E já há uma pressão daqueles que vão ser desmamados. Por exemplo, hoje estão questionando lá no ministro do Supremo, já antes de aprovar, antes de colocar em discussão, já estão procurando fazer questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que 22%, se for pagar, é confisco. Então, os caras, essa turma que ganha bem, que se aposenta muito bem, graças ao trabalho de 205 milhões de brasileiros, essa já está se preparando para tentar manter os privilégios. Agora, o fato da ministra ir lá no Senado é muito importante, ela conhece, é bom ela mostrar que o Ministério, os ministérios, não o nosso da Agricultura e Pecuária é um deles, mas os ministérios precisam de recursos para quê? Para o dia a dia, para viajar, para poder implantar os programas deles. Nós temos que contratar 300 veterinários para atender a fiscalização. São coisas indispensáveis que o Brasil precisa fazer. E muitas vezes não faz, por quê? Porque não tem recurso. Já tem um buraco de 129 bilhões de reais esse ano previsto e não tem recurso. Então, essa é a diferença, ou seja, ela é uma parlamentar, ela conhece os meandros do poder e é muito importante que ela vá discutir a questão da energia elétrica. Imagina hoje, o produtor de arroz do Rio Grande, o produtor de arroz que usa muito energia elétrica para irrigação, pagar uma tarifa que nós pagamos para a nossa casa ou para o consumo de energia elétrica. É um absurdo, a energia elétrica está embutida uma carga tributária extorsiva em cima dela, é cara. O governo tinha um programa de subsídio. No governo agora, no fim do governo Temer, colocou-se um decreto para acabar com isso. O problema todo é o seguinte, vai aumentar tanto o custo de produção de produtos voltados basicamente ao mercado interno. Arroz, feijão, etc., que usam muito a irrigação e que vai penalizar quem? O produtor, porque não consegue repassar esse aumento de custo no produto. Há quantos anos tu vai no mercado e vê a pacotinha de 5 kg de arroz por R$ 9,50, R$ 10? Há muitos anos. Pode ter certeza que porque esse produtor de arroz aumentou muito o custo dele. De produção. Fertilizantes, defensivos, estão em dólar. Então, tudo isso atrapalha. Então, eu acho que essa questão de custo de energia para alguns setores tem que ser repensada, tem que ver o que está acontecendo e os governos abrir um pouco mão dessa carga tributária extorsiva que nós pagamos de impostos. Legal, obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Vou mostrar um pouco mais da tropa que será ofertada hoje à noite. Começa às 8h15, daqui a 1 hora mais ou menos. Leilão horário tradicional, 8h30, mas hoje, 8h15, com realização da Fiel Leilões, nós teremos o primeiro Paixão Nacional. É uma tropa de marchadores, tem mulas, tem burros, tem jumentos, pega e tem cavalos, manga larga, marchador. A turma da marcha, então, ligada no leilão de hoje à noite, a partir das 8h15, com a transmissão aqui nossa do Canal do Boi, logo após o programa Na Batida do Martelo. Nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o mercado pecuário será destaque aqui no Mais Pecuária do Canal do Boi. Até já! 7h19 no horário de Brasília. O mercado mantém a expectativa de que tenhamos nestes feriados, nesses dias de carnaval e também no início do mês, pagamento de salários, um maior escoamento de carne bovina. O varejo, inclusive, está demandando a indústria frigorífica por carne bovina, porque a expectativa é de um aumento no consumo. O feriado contribui para isso, o carnaval, as festas, os encontros, as viagens, as confraternizações e também o início de mês com o pagamento do salário. Isso leva o mercado a manter essa previsão de preços firmes a partir de agora, né? Porque a indústria frigorífica, diante dessa demanda que o varejo está impondo hoje por mais carne bovina,
leve à valorização da arroba do boi gordo, já que a oferta de animais prontos para abate continua muito restrita. Tem lugares também que tiveram problemas com o clima. Nesses lugares é que houve também esse tipo de problema, a oferta bem mais reduzida de gado pronto para abate. Agora são 7h20, vamos voltar com a Sara em São Paulo, porque a Sara fecharam agora há pouco os indicadores de preço do boi gordo, do bezerro, semana quase que terminando, Sara, o mês praticamente terminando, né? Amanhã é o último dia de fevereiro. Quais são os números levantados pelo CPEA hoje para bezerro e boi, Sara? É verdade, Zaidan. Essa semana ela foi de uma certa lentidão no mercado, de acordo com a Grifato Consultoria, mas agora, como você falou, né, com a proximidade aí do feriado, isso deve começar a mudar, apesar da oferta restrita de animais terminados. E hoje a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo tem uma importante alta. A valorização de 1,19% está elevando o preço da arroba do boi gordo aqui no estado paulista, olha só, para R$ 152,75, uma alta bastante expressiva para o preço da arroba do boi gordo hoje e que diminui bastante a queda no acumulado do mês de fevereiro, que agora passa para o patamar de 0,36%. No mercado futuro, a maioria dos contratos mais próximos do boi gordo recuou hoje na Bolsa de Valores, com exceção ao vencimento do mês de março, que tem um avanço hoje de 0,23% e sobe, portanto, para o patamar dos R$ 151,95 a arroba para o vencimento de março. Terminamos com o preço do bezerro hoje em Mato Grosso do Sul, Zaidan, que mostra um recuo aí conforme o indicador CPEA. Com uma queda de quase 0,5% no dia, o preço do bezerro cai hoje para R$ 1.247,68. Mas no acumulado do mês, o bezerro ainda tem uma alta de quase 2%. Com essas informações eu me despeço por aqui, desejando sempre para você, Zaidan, toda a equipe aí do SBA, para você de casa também uma excelente noite e até amanhã. Legal, obrigado, Sara, pelas informações, até amanhã. E eu quero chamar agora o consultor da Scott Consultoria, o Iberville Neto, que é médico veterinário, vai trazer um resumo do que foi o mercado físico do boi gordo nesta quarta-feira. Nós temos observado uma oferta de boiadas que tem sido suficiente para manter as cotações firmes, até com valorizações, mesmo sem um consumo forte. Então, isso gera expectativas positivas agora para a virada de mês associada ao carnaval. Nós temos o período de carnaval que acaba afetando positivamente o consumo e, por outro lado, é um período de vendas, de negociações de boiadas mais fraco, então diminui a venda para os frigoríficos e isso acaba colaborando com preços maiores para o boi gordo. E também ajuda no escoamento da produção. E logo depois do carnaval nós temos o período de início de mês com pagamento de salários. Então o cenário atual do boi gordo é de preços firmes, nós temos observado algumas valorizações e daqui em diante a tendência é que esse cenário se mantenha. Obrigado, Iberville Neto, médico veterinário e consultor da Scott Consultoria, que apurou os seguintes números nesta quarta-feira. Vamos começar com a região sudeste do país. Os números que mostramos aqui se referem ao preço mínimo. Muita gente negociou com preços maiores do que esses apurados para uma boiada comum pela Scott Consultoria. Na região sudeste do país, apenas uma alteração. No sul de Minas Gerais, a arroba ganhou 50 centavos, subiu para R$ 143. R$ 143 no sul de Minas Gerais, alta de 50 centavos por arroba. Vamos ver os números da região sul. Hoje não teve alteração nos preços, você tem as três praças, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a cotação da arroba de ontem, preço mínimo. Vamos para a região centro-oeste, com as praças de Goiás e Mato Grosso do Sul. Apenas uma alteração na capital, Goiânia, alta de R$ 1,00 na arroba. No sul de Goiás, 140, está mantido. Na capital, Goiânia, 142. Nas praças de Mato Grosso do Sul, também sem alteração nos preços. Você vê a capital com 140,
e as demais praças Três Lagoas e Dourados também preços estáveis. Nas praças de Mato Grosso, alta de R$1 na capital. Cuiabá, que ficou com arroba a R$ 139, a maior cotação no estado. Esse é o preço mínimo, vamos destacar mais uma vez. À vista, livre de fundo rural, R$ 139. Portanto, a maior cotação hoje em Mato Grosso, que tem o maior rebanho do país, alta de R$1 na arroba, que ficou com R$ 139. Região Nordeste, veja as praças que também não apresentaram alteração nos preços de hoje. Alagoas, que sempre está com essa grande cotação, né? Como a gente sempre diz com os números do balizador do GPB, Alagoas dá inveja nas outras regiões. Vamos ver de novo a região Nordeste do país. Hoje não teve alteração, mas destaca-se a cotação, preço mínimo em Alagoas, R$ 167. Bahia com preços estáveis e Maranhão também. Vamos para a região norte agora. Apenas uma alteração. Na Praça de Marabá, no Pará, alta de R$1 na arroba, por lá ficou em R$ 132, a mesma cotação de redenção. Paragominas se mantém com 137, Rondônia 136, Sul do Tocantins 135 e o Norte Tocantinense R$ 136,50, o Acre R$ 124,50. 7h27, vamos chamar a Maria Clara um pouco mais, tem mais informações do tempo para a gente. A presença de uma massa de ar mais seco garantiu o tempo firme no estado gaúcho nestes últimos dias. As temperaturas que ficaram mais baixas agora devem se elevar justamente porque os ventos já começam a mudar de direção e o sol predomina em todo o estado do Rio Grande do Sul. Os índices de água no solo acabaram subindo bastante no norte do estado, isto porque estas áreas receberam os maiores volumes de chuva com a passagem da frente fria. O interior gaúcho ainda tem uma condição com baixos volumes de água disponível no solo. A previsão do tempo para os próximos dias, no período de 28 até 4 do mês de março, ainda é de tempo firme pelo Rio Grande do Sul. Se chover é algo bem isolado, apenas aqui no litoral norte e também em áreas da serra, mas o estado gaúcho vai passar aí por 5 dias de tempo firme com a presença do sol e temperaturas em elevação. É apenas no próximo período, que vai do dia 5 até o dia 9 do mês de março, que as instabilidades retornam para o Rio Grande do Sul. Estas áreas mais escuras que fazem fronteira com a Argentina e também fronteira com o Uruguai devem receber os maiores volumes acumulados, com risco para temporais e a chuva podendo chegar até 50 milímetros. As áreas mais escuras ficam em torno de 30 milímetros, estas áreas aqui do interior do Rio Grande do Sul, e áreas mais ao norte recebem cerca de 15 milímetros acumulados. A previsão para o próximo período de 10 até 14 do mês de março, aí sim as instabilidades perdem força mais uma vez pelo Rio Grande do Sul, os volumes de chuva não devem passar de 15 milímetros e devemos ter mais uma vez o predomínio de tempo firme, ou seja, a chuva ocorre em forma de pancadas isoladas e sempre no fim das tardes. Obrigado, Maria Clara. 7h29, terminamos aqui o Mais Pecuária de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã à tarde, 2 horas, teremos o leilão do Corichão, direto do Pantanal do Rio Negro, em Mato Grosso do Sul, mas o mercado o Mais Pecuária vai começar no horário de sempre, 5:45 no horário de Brasília. Você fica agora com Na Batida do Martelo, com o Éder Campos, que vai dar todo o destaque para o leilão Paixão Nacional. A gente termina o programa com as imagens das tropas que serão ofertadas hoje à noite às 8h15. Tem jumento pega, tem muares, burros e mulas e também cavalos manga larga marchador. Obrigado pela audiência, até amanhã.